Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IA e Negócios com Lousada, onde você aprende tudo sobre o universo de inteligência artificial voltada para negócios, para você pensar com a sua cabeça e tomar boas decisões, porque a IA está evoluindo muito, tem muita gente perdendo tempo com o IA, então ao invés de utilizar para crescimento e produtividade, está tomando tempo. Sabe o que isso me lembra? Redes sociais. Quando foram criadas as redes sociais, principalmente o boom de quando foi Facebook, depois o Instagram, muita gente foi para o lado do entretenimento. Está até hoje vendo fofoca no Instagram, seguindo influenciador e vendo stories lá da rotina de não sei quem. Tem muita gente que está assim. Outras pessoas, como eu, por exemplo, aproveitou para criar conteúdo no Instagram, para utilizar o Instagram para gerar receita, para gerar valor para as pessoas, para mostrar o meu trabalho. E agora está acontecendo a mesma coisa. A IA está vindo, então a tecnologia muito forte está chegando. A maioria que a gente está vendo, inclusive a gente acabou de ver isso. Se você rolar o seu feed no Instagram, você vai ver todo mundo criando imagem, 90% vai vir para cá. Vai ficar criando imagem, vai ser apenas um usuário. Sabe o usuário, igual a gente tem o usuário de drogas, é o usuário de rede social, vai ter o usuário de IA, que é o cracudo de IA. Que vai ficar lá, nossa, a IA é demais, vai ficar fazendo imagem, vai ficar conversando com o ChatGPT. Isso 90%. A outra parte que é com você, eu quero falar, é quem vai utilizar a IA para crescimento, IA para produtividade, utilizar ferramentas de IA para te substituir em vários momentos, principalmente nas partes operacionais. Então eu estou aqui para você conseguir sair na frente e utilizar a IA a seu favor. Hoje eu vou fazer vocês pensarem bastante. Por quê? Eu vou falar aqui, ó, o Brasil é o principal polo de IA na América Latina, vocês vão entender o motivo disso e o quanto de oportunidade que tem no Brasil, que o Brasil é uma ilha, eu vou explicar para vocês o porquê disso. Empresa brasileira que cria IA mira 500 milhões de faturamento até 2030. Então, empresa que cria IA pretende faturar 500 milhões até 2030. Esse é o mercado. Falta mão de obra qualificada e o mercado está pagando até R$35 mil para esse profissional de inteligência artificial. Olha o gap que tem neste mercado. E aí vem a parte que eu trouxe de as pessoas utilizando a IA por utilizar. O Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, falou o seguinte: nossas GPUs estão derretendo. Por quê? Ele não esperava que tantas pessoas utilizariam o editor de imagens. E aí estourou tudo. Tanto é que ele esperava já em breve liberar essa função de imagem mais produzida para o usuário gratuito. Agora adiou e eu não sei quando ele vai colocar isso. Mas acredito que vai ser em breve, porque a gente está tendo um hype agora. Nessa semana todo mundo vai criar essa imagenzinha, vai brincar. Chega na próxima semana, o hype cai e aí eles podem ir soltando gradativamente para o gratuito. Acredito que vai ser desta forma. E a Broadcom reduz consumo de energia com mais 600 chips de rede de IA. Então esse é um outro mercado. Por quê? Para a gente poder crescer a IA, para a gente crescer o movimento, para a gente melhorar a nossa inteligência artificial, a gente precisa de data centers, a gente precisa de mais sistemas. E é difícil você crescer essa base, porque é muito pesado, esquenta muito, a gente tem que ter vários sistemas de esfriamento. É algo um pouco mais complexo para a gente conseguir evoluir. E aí fica muito uma demanda forte de como que a gente consegue melhorar, deixar os nossos chips melhores. E foi o que a Broadcom fez. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Agora a gente vai falar do mercado de agentes de IA. A PwC criou o agente OS. Eu vou explicar, mas é mais um que está olhando para a criação de agentes para empresas. Esse é um mercado gigante que poucos estão ainda olhando. E quem está olhando às vezes não tem a expertise que você tem e você está marcando bobeira. Databricks faz parceria com a Anthropic para ajudar empresas a construir agentes. Esse é o mercado. Eu já falei aqui algumas vezes de como está construindo esse mercado. Em cima tem a OpenAI, Anthropic, Google, Facebook, que é o Meta. Estão ali em cima, que vão construir IAs complexas, que falam tudo, que fazem tudo. No meio de campo está lá PwC, Oracle, empresas maiores, grandes, que vão refinar essa IA e vão ajudar na gestão dessas IAs. E embaixo
tem um vácuo gigante, que é onde a gente entra, onde a gente vai criar agentes específicos para cada setor, para cada segmento do subnicho do subnicho. Tem uma oportunidade gigante que é onde a gente tem que estar entrando. Musk anunciou que a empresa de IA dele comprou o X, o Twitter, por 33 bilhões de dólares. Vamos entender por que ele fez esse movimento, que praticamente não muda muita coisa. E falando em Grok, falando em Musk, o Grok, que é a IA do X, ele é a IA rebelde. Então todo mundo está usando o Grok e ele não tem filtro. Ele não tem filtro. Acabou até, inclusive, de falar mal do Musk. Falar que o Musk espalha fake news. Então, olha só a importância disso. Enquanto as outras IAs são cheios de dedos, cheios de travas, o Elon Musk fez o Grok ali sem praticamente travas. E aí, ele pode até falar contra o seu próprio proprietário, que é o Elon Musk. Ou seja, é disruptivo e isso ajuda muito porque tira esses grandes vieses que a gente vê diretamente nas inteligências artificiais. Então vamos lá, bora começar aqui com o nosso conteúdo. Estudo mostra que o Brasil é o principal polo de IA da América Latina. O país possui 144 unidades de pesquisa sobre o tema e ocupa a 13ª posição no ranking global de publicações acadêmicas. O que isso quer dizer? Que para você que está pensando em entrar no universo de IA, já tem muita gente trabalhando que pode te ajudar a crescer mais rápido, a captar mais dinheiro. Então está num processo que não avançou tanto, ou seja, acabou as oportunidades, mas está num processo que não está tão cru, que você pode ter desenvolvedores que te ajudam, investidores que te ajudam a levar o seu projeto para frente. Então a gente está num momento muito bom para você entrar nessa parte de tecnologia. E aqui a gente vê que as maiores atuações são no setor de ciências da vida, energia e agricultura. Vamos lá. Os centros de pesquisa estão concentrados principalmente nas regiões Sudeste e Norte, com destaque para São Paulo, que lidera com 41 unidades, e o Amazonas, que aparece logo atrás com 22. O trabalho traz um panorama inédito sobre o setor de IA no Brasil, com um capítulo sobre políticas e regulação. Isso aqui vai ser fundamental também. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Projeções de investimentos públicos e privados pelos próximos anos. Mapa dos centros de pesquisa, além de dados sobre o conhecimento científico e tecnológico desenvolvido no país. Então ele traz todo um cenário aqui, os desafios. E por que a gente tem que olhar isso? Como eu falei, o Brasil ele é uma ilha. E por que ele é uma ilha? Os países que estão em volta do Brasil falam outra língua. Falam espanhol, aí quando sobe para cima a gente vê o inglês com os Estados Unidos. Então, uma pessoa que só fala o português, ela vive de Brasil. Não tem, o argentino vai vir aqui conversar, não, já não bate porque é o espanhol versus o português. E por que eu estou falando isso? A gente tem culturas totalmente diferentes do mundo. A gente tem particularidades totalmente diferentes. Exemplos, a gente tem aqui o maior número de advogados do mundo, a gente tem aqui o maior número de sindicatos do mundo, a gente tem aqui várias coisas que você não vê ao redor do mundo. E por que isso é bom? Porque você vai conseguir criar agentes específicos, porque você conhece o mercado. Então, dificilmente uma OpenAI vai conseguir montar um agente mais específico do que você. Até porque para a OpenAI não faz sentido, como eu já falei, eles estão ali generalizando tudo, eles querem atender o mundo todo. Então por que eles vão focar? Imagina, eu tenho um nicho aqui de assessores de investimentos. Por que ele vai focar no nicho de assessor de investimentos do Brasil, que é totalmente diferente do mundo? Não faz sentido. Por quê? A gente vê que a economia no Brasil é diferente do mundo. A gente tem aqui Selic, tem a nossa inflação, tem todas as particularidades no Brasil que não tem no mundo. Então ele teria que criar um agente muito específico só para atender assessor no Brasil? Não vai fazer sentido. E aí, a gente entra, por exemplo, no meu nicho e compara com outros países. Então o americano vai conseguir montar essa IA para esse assessor? Também não, porque ele não conhece esse mercado. E muitas vezes também nem faz sentido para ele. Ele tem os Estados Unidos todo, além disso tem todos os países que falam inglês. É muita gente. Então sobra um mercado gigante falando de Brasil. Porque eu vou entender qual que é a particularidade do assessor, e aí eu vou criar um agente IA específico para ele. Não vai ser Oracle, não vai ser PwC, não vai ser OpenAI, não vai ser Meta. Vai ser eu, com a minha empresa, utilizando a tecnologia por trás, que aí pode ser OpenAI, pode ser Meta, Google e por aí vai. Olha que legal. Então tem uma oportunidade gigante falando de Brasil, por ser uma ilha.
aproveite isso, olhe para o seu nicho e aí você vai ter oportunidades. Abre a cabeça. Agora a gente vai falando em abrir a cabeça, empresa brasileira de IA mira faturamento de 500 milhões de reais em 2030. A Freedom demandou investimento de 35 milhões para ser lançada. Ela já nasce com uma captação mais forte. Acho exagerado, mas tudo bem. Eles já têm ali um know-how, já fizeram outras empresas e isso capacita eles para conseguir ter esse respaldo para receber este valor. Mas vamos lá. A Freedom oferece uma plataforma para criação e gestão de agentes de IA personalizados para empresas. Olha isso. Um dos nomes que integra a iniciativa é o do empresário Jaime de Paula, fundador da Newway, uma das maiores companhias na área de análise de Big Data e IA para negócios do Brasil, que foi vendida à B3 por 1,8 bilhão de reais em 2021. Para o CEO Lucas Afonso, o diferencial está na segurança. Nos concentramos em criar bases de conhecimento para IA exclusivamente ligadas ao contexto das empresas sem conexões externas. Por que eu falo assim que talvez seja um exagero, uns 6 milhões? Por quê? Eu consigo ser competidor dele, porque ele vai olhar para várias especificidades. Qual que é a ideia dele? Pô, olhando eu vou criar agentes para vários subnichos. Então eu vou olhar para o nicho, criar um agente para ele, vou entrar para ele, vou criar para ele, vou criar para ele. Ele vai ter ali talvez algo mais genérico. Dificilmente vai conseguir aprofundar em vários nichos. Dificilmente ele vai saber mais do que o assessor precisa do que eu que estou ali no dia a dia. E aí eu tenho uma vantagem competitiva. E aí você pensa, em vários setores vai ter alguém, vai ter um Mami Banco, vai ter um Fábio, que vai olhar só para aquilo. E aí tira esse diferencial competitivo de ter vários. Então, aí qual que pode ser o diferencial dele? Vai ser aqui na gestão. Gestão de agentes IAs. De ele poder pegar, estou criando aqui um agente, o outro está criando um agente. Ele cria um super dashboard para fazer um acompanhamento desses agentes. Não sei, pode ser. Mas é um mercado que dificilmente ele fala, prevendo 500 milhões para 2030. Pode ser que chegue? Pode. Mas eu acho que falando de IA, nós estamos em 2025, estamos falando de 5 anos, dificilmente a gente consegue prever isso, tá? Eu acho que é bullshit. O que é isso? Acho que é um número jogado. Não tem como prever isso. Não tem como que vai se comportar, como que vai avançar. É ano a ano. Quanto que vai fechar isso? Qual que é a previsão para este ano, para 2026, 2027 e olhe lá. É muita pretensão. A Eu Me Banco mesmo, eu projeto ela para 2 anos no máximo. Que é, se eu não mexesse em inteligência artificial em 2 anos, eu acho que a minha empresa ia quebrar. E a gente vem crescendo 200% ao ano. Então é muita pretensão falar, em 2030 a gente vai faturar tanto. Não acho legal essa. É abordagem para trazer investidor. É abordagem para trazer dinheiro, que para mim não faz muito sentido. Prefiro nosso tipo de análise sendo humilde, mas também te colocando no lugar certo. Porque às vezes você olha isso, você está fazendo o seu agente A, está construindo algo, e aí você olha, caramba, ele trouxe 35 milhões de reais, como que eu vou competir? Você compete. Hoje você compete. Tá bom? Então eu quero deixar bem claro isso. Trazendo essa minha posição mais forte, eu quero que você crie essa posição mais forte também. É a sua oportunidade. Não deixa de, colocou um valor muito alto. Não, não é o jogo, tá bom? Acho que é importante dizer isso. Agora a gente vai falar aqui, nossas GPUs estão derretendo. O OpenAI adia lançamento de novo gerador de imagens no ChatGPT para usuários grátis. O que aconteceu aqui? Ele não esperava isso, ele não esperava chegar no brasileiro. Mas ele não conhece o brasileiro. Lembra que eu falei especificidade? A gente conhece que se ele criar algo que vai viralizar no Brasil, já era. Todo mundo vai usar. O Brasil é o público, olha só, o Brasil é o público mais influenciável do mundo. É o mais influenciável, é o que mais segue influenciadores, é o que mais consome redes sociais. Logo, se algo começa a viralizar, como uma foto bonitinha, todo mundo vai usar. Ele até colocou, as imagens no ChatGPT estão muito mais populares do que esperávamos, e tinha expectativas bem altas, inclusive. Infelizmente, o lançamento para o modelo gratuito será adiado por algum tempo. Então, quero dizer aqui que a gente sabe a especificidade do nosso mercado mais do que qualquer um, porque a gente vive isso. Então, utilize isso a seu favor para criar coisas relevantes para os brasileiros. E aí, indo nessa linha, a Broadcom reduz o consumo de energia com os mais recentes chips de rede de IA. Esse é um caminho que vai acontecer. A Broadcom anunciou terça-feira novos chips de rede de alta velocidade para data centers de IA
que usam menos energia do que seus antecessores. Isso anunciou agora no dia 25 de março. Os novos chips Cyan 3 e Cyan 2M são adições ao portfólio de produtos PAN 4 DSP PHI da empresa, que oferece velocidades de transmissão de dados de 200 GB por segundo por pista. Aqui ele vai entrar em assuntos mais técnicos, mas quero trazer a importância disso. O uso de energia é uma grande preocupação para as empresas que dimensionam clusters de computação de IA e aprendizado de máquina, juntamente com as velocidades de transmissão de dados. Eu te falo aqui, para uma IA ficar melhor, ela tem que ser treinada a todo tempo. Que a gente fala aqui, ó, aprendizado de máquina. Só que isso consome muita energia. Esquenta os motores, se a gente falar assim. Então, quanto mais tecnologia a gente conseguir colocar nesse meio do caminho, então imagina vários processadores trabalhando entre si, fazendo conexões. Se eu melhoro e diminuo essa taxa de comunicação entre um processador e outro, ou seja, eu deixo mais leve, a tendência é que eu consiga fazer mais treinamentos, eu consigo deixar as IAs mais inteligentes. Então tem um mercado gigante, é um mercado um pouco mais técnico, que eu posso fazer um vídeo somente sobre isso, um vídeo falando só sobre processador, sobre NVIDIA, sobre Broadcom, qual é a diferença deles. A NVIDIA também tem entrado nesse mercado da Broadcom. Posso falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que não vem muito ao caso. O que eu quero que você saiba é, vai acelerar cada vez mais esse mercado para ter a infraestrutura necessária para as IAs crescerem, porque hoje é um gargalo, tá? Hoje é um gargalo importante para as IAs ainda, e a China está olhando até para resolver bastante coisa, como a gente viu com o próprio DeepSeek. Mas vamos lá. Próxima notícia. Empresários estão pagando 35 mil para este tipo de profissional em 2025. Vamos lá. Sempre ouvimos falar das áreas de mercado que estão saturadas, mas ainda existem muitas profissões em alta de profissionais qualificados e que justamente por isso oferecem oportunidades de ouro para quem está atrás de um ótimo salário. A inteligência artificial está muito em alta. E aí, segundo o guia Robert Half, salários para a área no Brasil de inteligência artificial estão de 7 mil a 35 mil. Achei essa matéria aqui bem superficial, tá? Mais focada em falar de um treinamento aqui de um MBA, tá? Mas, o que eu quero trazer para vocês, sim, tem muita oportunidade, me procuram bastante para indicar profissionais. Ah, Fábio, eu queria contratar um profissional que faz gestão e cria agentes IAs. Me procuram bastante com salários de 10, 15, 20 mil. Eu recebo, assim, nos últimos dias eu recebi uns 5, para não falar bastante. Mas está sendo procurado sim. Então treine essa habilidade que você vai ser muito mais valoroso para o mercado. O mercado precisa disso e está faltando. Aí falando de agentes, vamos falar de agentes fortes aqui. A PwC apresenta o agente OIS para suavizar a conexão e a escalabilidade dos agentes da IA. A empresa de auditoria multinacional com sede em Londres, a PwC, lançou o agente OIS da PwC, que atuará como um centro de comando de IA em nível corporativo para permitir a conectividade, escalabilidade eficazes entre agentes de IA. Ou seja, o sistema, lembra que eu falei? Aonde essa empresa brasileira, que eu falei ali atrás, onde ele pode ganhar é nessa geração, é nesse sistema. Aí ele vai competir com o PwC da vida para criar um sistema, para criar um dashboard que vai ajudar as empresas a monitorar e criar esses agentes IAs mais específicos. O sistema operacional ajudará a integrar os agentes nos fluxos de trabalho prontos para os negócios, aumentando seu desempenho em até 10 vezes mais rápido que os métodos tradicionais. A PwC revelou ainda que o centro de comando também ajudaria a criar empresas mais complexas e multiagentes em uma escala maior. Então a gente está vendo esse movimento muito forte e essa parte do meio que eu falei de PwC e Oracle vai olhar muito para ajudar e monitorar esses agentes de IAs para empresas menores. Continuando nesse tema, Databricks e Anthropic fazem parceria para ajudar empresas a construir agentes de IA. Este é o mercado. Fábio, está saturado? Não, não está saturado. Olha só meu podcast aqui. Ele está crescendo, está entre os maiores hoje do Spotify e mesmo assim é muito pouca gente vendo do quanto eu fazia. Quando eu fazia sobre finanças lá atrás, que sempre foi o meu nicho, era muito mais assistido, muito mais. Então o que eu estou falando aqui é uma bolha ainda, é uma bolha. Você que estava em inteligência artificial, você não tem muita gente para conversar e aprofundar. Só os grupos fechados, os grupos de amigos ali. Você não pode falar, você vai jogar no grupo de amigos. Vocês viram o lançamento do Cláudio? Ninguém vai saber quem que é o Cláudio. Agora, ainda é uma bolha, então aproveite isso para sair na frente.
Eu falo com tranquilidade isso porque eu vi o movimento de finanças crescer muito. Eu falo de investimentos desde 2018 abertamente para o mercado. Então a nossa escola se consolidou ali, ganhou o mercado. Hoje é o maior para formar profissionais do mercado financeiro. Hoje 20% dos especialistas de investimentos do Itaú, Santander e Bradesco são nossos alunos. Então a gente bocanhou esse mercado lá atrás. O de IA está só começando e está muito mais no início do que quando eu entrei no mercado para falar de investimentos e finanças. Então, acho importante você pensar sobre isso. E aqui, continuando, além de construir agentes de IA, as empresas podem personalizar os modelos cloud ou ajustá-lo com dados corporativos e criar suas próprias ferramentas. Então, eles querem empoderar as empresas para poder ter os seus agentes IAs. Esse é o mercado. Agora falando do Musk, Musk anunciou que a empresa de IA comprou o X por 33 bilhões de dólares. Eu já trouxe aqui como o Grok, ele é mais rebelde. Eu vou até, Grok de Elon Musk, o mais recente rebelde de IA não filtrado da cidade, tendo polêmicas em relação à política indiana, que ele não tem filtro, e aí começam a fazer perguntas polêmicas, e ele responde tudo de acordo com o que ele acha. E olha só o que aconteceu aqui. Um usuário falou: "Olá, Grok, você demoliu completamente a propaganda do RSS e mais tarde do BJP dos últimos 70 anos em 7 dias. Aparentemente, eles pretendem te banir na Índia. Qual é a sua previsão? Eles terão sucesso? Se isso acontecer, os índios que usam VPN ainda conseguiriam acessar você?" Então, quando a gente fala aqui do RSS e mais tarde do BJP, a gente está falando dos partidos da Índia. O RSS é uma organização nacionalista hindu da Índia fundada em 1925 e a BJP é considerado o braço político do RSS, ou seja, a gente está falando de entrar diretamente na política e responder perguntas polêmicas. Então, tá pegando e o Grok responde tudo. Inclusive aqui no Brasil, se você entrar no Twitter, o que tem de pergunta: o STF pode fazer isso, o STF pode fazer aquilo, Alexandre de Moraes isso, aquilo. Tá uma loucura também, e o Grok responde tudo, absolutamente tudo, sem filtro, e é de jeito Elon Musk de agir. Então o Grok é um mini Elon Musk, inclusive o próprio Grok já veio falar mal do próprio Elon Musk, para vocês verem como não tem filtro, tá bom? Então aqui ele explica um pouco mais sobre esse caso, o quanto que a Índia ficou preocupada com esse movimento do Grok, mas vamos lá. E aí o Musk já até trouxe, vai deixar dessa forma porque é a IA mais divertida. E falando aqui até dessa questão do Musk, que ele comprou a X, lembrando que o Musk tinha comprado o Twitter por 44 bilhões de dólares lá em final de 22, e agora ele compra pela empresa de IA dele, a XAI, compra o X. Mas basicamente é para integrar mais. Ele até coloca aqui: esta fusão vai desbloquear um potencial imenso ao combinar a capacidade avançada e experiência da XAI, ou seja, a empresa de inteligência artificial, e o alcance do Twitter. O Twitter tem mais de 600 milhões de usuários. Então ele vai conseguir juntar o melhor dos dois mundos para entregar uma solução ainda melhor e fazer a inteligência artificial dele explodir. E esse que é o jogo. O Musk ele fundou a XAI em 2023 em resposta ao sucesso do ChatGPT, o pioneiro da IA generativa lançado no final de 2022. Lembrando que ele tem uma briga muito forte com o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, então o Musk está colocando força total na XAI, que é a IA dele. Certo? E com isso a gente finaliza o episódio de hoje. Hoje eu quis trazer muitos pensamentos para você agir, para você tomar a decisão e para não ficar só na bobeirinha da IA e ver que inteligência artificial é coisa séria e tem muita oportunidade para você. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se inscreve no canal se você está vendo aqui pelo YouTube para não perder nada. Deixa o like, deixa comentário falando se você está gostando ou não. É muito importante para eu saber, para eu ter um direcionamento maior aqui. No Spotify, não esquece de deixar estrelinha, a gente está chegando a 200 avaliações, então quero ver a sua avaliação lá, deixa lá as 5 estrelas que é muito importante para o Spotify saber que o nosso conteúdo é relevante. E é isso, te vejo no próximo episódio, tchau, tchau!